Salve, salve, tapiros! Beleza? Então, na aula de hoje a gente vai abordar alguns conteúdos que podem deixar você com a pulga atrás da orelha. Por exemplo, será que glúten realmente faz mal para o organismo? E diabetes? Qual a diferença entre os tipos de diabetes que a gente tem aí? Então, acompanhe a nossa aula que eu vou te explicar. É o meu pé. Dói feito um louco. Preciso de um analgésico. Eu não vou passar o dia todo metido num saco de gelo. Você vai ter que tirar o sapato. Não. Eu já vi esse filme antes. Me prescreve uns analgésicos que eu já vou indo. Rapaz, você fez faculdade de medicina? Eu fiz. Tira o sapato. Tem diabetes tipo 2. Há 10 anos. Quando inspeciona seus pés todo dia, nota alguma coisa? Hoje eu senti uma dor. Olha só, doutora, tem 30 caras sentados me esperando aparecer. Eu já entendi, você tá com pressa, então somos 2. A meia. Melhor ligar pros caras e dizer que não vai aparecer. Então, galera, escolhi aí o episódio de Grey's Anatomy, tá? Episódio 19 da terceira temporada, esse pequeno trecho para poder abordar um pouquinho sobre diabetes e como a diabetes ela ocasiona aí uma dificuldade no processo de cicatrização. Então eu vou explicar para você, só que antes eu quero dar aquela introdução da aula de carboidratos. Então vou deixar você com aquela pulguinha atrás da orelha. Então segura seu esfíncter na cadeira para não cair para trás, enquanto a gente vai explicando aí sobre carboidratos. Então essa é a nossa aula de número 2, aula de composição química celular 2. Meu nome é Richard, sou professor de biologia e convido você a vir fazer parte da nossa plataforma e ser um ex-aluno. Então, eu vou te falar agora para você ir aí e curtir a nossa página no Instagram e também se inscrever aí no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para receber notificações aí de quando serão postados alguns vídeos nossos aí, tá bom? Convido você também a curtir a minha página do Instagram, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre carboidratos. O que são carboidratos? Você já ouviu falar? O que é? De onde veio? E o que fazem? Então, vamos lá falar um pouquinho desse grande grupo. O pessoal sempre, quando eu pergunto, o pessoal sempre fala, é pão, é massa. Galera, carboidrato não é só massas, não, tá? Então, doces em geral, massas. E lembrando que nem todo carboidrato é doce, mas ele tem até uma certa referência por isso aí. Eu não vejo a galera falando, por exemplo, papel. Carboidrato, mas a galera não fala papel. Quitina, assim, de primeira. Não fala, mas, pô, é carboidrato. Tá? Então a gente vai ter diferentes tipos de carboidratos aí. A gente tem carboidratos que serão energéticos e carboidratos que não serão energéticos, que serão estruturais. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, galera, vamos falar agora um pouquinho de glúten. Glúten. Glúten é o quê? E por que as pessoas têm deixado de se alimentar do glúten, né? Será uma necessidade médica? Ou será uma moda injustificada? Esse aí é um artigo da BBC que aborda um pouquinho sobre o glúten e a dieta das pessoas relacionadas ao glúten aí, tá? E segundo aí o jornalista William Kramer, né, um jornalista da BBC, ele gostaria de saber por que essas pessoas têm deixado de se alimentar do glúten. Ele, por exemplo, tem suas particularidades por ter deixado, mas ele quer entender por que cada vez mais as pessoas têm deixado de se alimentar do glúten. E você? Você come glúten? Você não come glúten? Você sabe o que é glúten? Então, vamos acompanhando a nossa aula aí. Se você tem sua opinião formada, já joga aí nos comentários aí que aí a gente pode debater esse assunto. Então vamos lá. Mas e aí, o que é glúten? O que é glúten?
Então, galera, a gente está na aula de carboidrato, mas glúten não é um carboidrato. As pessoas têm uma tendência a achar que glúten é carboidrato, mas ele não é. Ele está presente no grupo das proteínas, então ele é uma proteína, ok? E ele é encontrado no trigo, ele é encontrado na cevada, é encontrado no centeio, na aveia, no malte, entre outros aí. Repara nos grãos aí. E outra coisa, a galera já olha para esses grãos e já fala, ó, é carboidrato, é carboidrato. Então, galera, mas nesses alimentos não existem só carboidratos, tá? Existem outros tipos de componentes orgânicos também, e até mesmo inorgânicos, ok? Então, lembrando que carboidrato é uma molécula orgânica, tá? Orgânica, composta de carbono, tá? A gente vai ter aí, ó, carboidrato, tá? Carbo de carbono, hidrato de água, então é como se fosse moléculas com carbono, hidrogênio e oxigênio, tá bom? Então, falando aí, voltando ao glúten, então ele é encontrado nessas substâncias. A gente tem um exemplo aí, o pão, né, que forma massa. Então o glúten está presente no pão. Por quê? Porque o glúten ele tem essa formação aí de uma massa, tá? Ele forma assim uma textura, ele dá elasticidade, ele dá plasticidade. Então ele, quando é adicionado à água, os diferentes tipos de substâncias que tem presente no glúten, por exemplo, gluteína, tá? Ela vai permitir aí algumas ações que a massa ela tem a partir do momento aí que o glúten interage com a água, tá? Então vamos lá, motivos para não ingerir alimentos com glúten. Tem esses 3 principais motivos aí, né? Que é o que? Doença celíaca, hipersensibilidade, né? Que aí é aquela alergia que a gente conhece, ou estilo de vida. Muita gente tem deixado de se alimentar porque pretendem não se alimentar dele porque acham que atrapalha a qualidade de vida, tá? Mas e aí? O que é doença celíaca? Então, doença celíaca, segundo a Fundação de Doença Celíaca, a doença celíaca é uma doença autoimune grave que pode ocorrer em pessoas geneticamente predispostas, em que a ingestão de glúten leva danos ao intestino delgado. Estima-se que cerca de 1 a cada 100 pessoas em todo o mundo é afetada por essa doença. Então, como que acontece? Olha só, repara que no nosso intestino ele vai ter essas elevações aí, ó. Essas elevações são chamadas de microvilosidades. E repara que do lado direito, ela não tem essas elevações, não tem essas microvilosidades. O que aconteceu? Então, como a gente falou que é uma doença autoimune, o organismo ele ataca essa substância que ela fica ali no intestino delgado, ocasiona aí um processo inflamatório que vai causar o quê? Uma lesão nessas vilosidades. E acaba com esse processo inflamatório, essas células elas vão perdendo então essas vilosidades, né? Então acaba com que o tecido ele fique um tecido mais reto. O fato desse tecido ele ficar sem essas vilosidades compromete o processo de absorção de nutrientes. Então, as pessoas que têm a doença celíaca têm que tomar cuidado até mesmo com alguns farelos, né? Por exemplo, de pão que caem, por exemplo, aí na manteiga, porque isso pode acarretar processos inflamatórios no intestino dessa pessoa. Então, essa pessoa ela não deve consumir alimentos contendo glúten para evitar esse processo inflamatório e evitar que o corpo dessa pessoa não consiga absorver as substâncias aí necessárias para o organismo. Então, agora que a gente falou sobre glúten, a gente falou sobre proteína, né? Lógico que, lembrando que agora você sabe que glúten não é carboidrato, tá? Glúten é proteína. Então, vamos voltar para os carboidratos. E o que é, né, carboidrato? Carboidratos são conhecidos, né, como açúcares, mas também são conhecidos como glicídios. Também são conhecidos como sacarídeos ou hidratos de carbono, igual eu falei, carboidratos ou hidratos de carbono. Okay? Essas moléculas são compostas principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio.
ok? É uma fórmula geral, é o que? C, um N de quantidade N de números ali, H2N e ON. O valor de N pode variar de 3 a 7, dependendo do tipo de monossacarídeo que vai ser representado. Olha só, monossacarídeo, grava esse nome. Então vamos lá, tipos de sacarídeos e tipos de carboidratos, vamos classificar eles agora. Então os monossacarídeos importantes que a gente vai ter aí é glicose, frutose, galactose, ribose e desoxirribose. Segura seu esfíncter aí na cadeira que a gente já vai explicar isso aí. Os disacarídeos é a junção entre dois monossacarídeos e os principais são lactose, a gente vai ter a maltose e vai ter também a sacarose. A junção entre muitos monossacarídeos aí, a gente chama de poli, tá? Poli, lembra? Poli é muitos, tá? Então, polissacarídeos, a gente vai ter aí, ó, uma galera de monossacarídeos, tá bom? Então, a gente vai ter os principais aí, o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina, ok? Tipos de sacarídeos, a gente ainda está falando sobre eles. Então, a gente tem alguns nomes, tá? Eles são classificados de acordo com o número de carbonos, tá? Então, a gente vai ter os diferentes tipos aí, ó, de acordo com a terminologia. Então, por exemplo, se eu vou ter uma molécula com 3 carbonos, eu vou chamar, então, um carboidrato de 3 carbonos, eu vou chamar ele de triose. Um carboidrato de 4 carbonos eu vou chamar de tetrose. Um carboidrato de 5 carbonos eu vou chamar de pentose. Um carboidrato de 6 carbonos eu vou chamar de hexose. Mas, professor, eu tenho que gravar todos esses nomes? Não, 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 não. Repara que tem os principais que a gente vai usar aí. Então, olha só, por exemplo, os principais monossacarídeos, a gente até comentou sobre eles aí. Então, por exemplo, aí a ribose. A ribose é um carboidrato de 5 carbonos, tá? Então, o monossacarídeo, ele é uma molécula presente no ácido nucleico, tá? Então, ribose é o que? Uma molécula de carboidrato presente em um ácido nucleico, em um tipo de ácido nucleico. E a gente também vai ter a desoxirribose, também é um carboidrato de 5 carbonos, então uma pentose também. Também está presente em um outro ácido nucleico. Então olha só, desoxirribose está presente em um ácido nucleico. Qual que é ele? É o ácido desoxirribonucleico. Olha que nome mais lindo, que é aquela abreviação que a gente tem aí, que é o DNA. E a ribose é o que? Aquela pentose que a gente vai ter no RNA, então, tá? Então, no ácido ribonucleico, tá bom? Então, vamos lá. A gente falou agora das pentoses, a gente vai falar agora das hexoses. Então, um exemplo de hexose, a gente vai ter a glicose. Glicose, molécula energética. Repara, a gente está falando de monossacarídeos. Os monossacarídeos e os disacarídeos, a gente vai falar aqui que eles são o quê? Substâncias energéticas. Tá? Repara que a gente não vai falar de estrutural agora, a gente vai falar de substâncias energéticas, ok? Então, a glicose ela é a principal molécula de reserva energética que a gente vai ter aí. Ela atua aí no processo de transformação de energia, produção de ATP, tá bom? Ela é encontrada, né, no nosso organismo em um polissacarídeo, que a gente vai falar sobre ele, então presente principalmente no nosso fígado e nos músculos. A gente vai falar sobre isso aí, formando uma grande molécula. A gente também tem a frutose, que é o que? O açúcar presente nas frutas, tá bom? Também vai ter desempenhar um papel energético. A gente vai ter também a galactose, que é aquele açúcar encontrado no leite, tá? Também papel energético. Agora vamos falar dos disacarídeos. Os disacarídeos que a gente tem aí, os principais, a gente vai ter, por exemplo, a sacarose. Sacarose é a mistura de o quê? Uma glicose com uma frutose, forma-se sacarose. Ela é encontrada aí na cana-de-açúcar, então é encontrada no açúcar que a gente conhece aí, tá bom? E também desempenha um papel energético. A gente tem depois a lactose. A lactose é o que? Aquele açúcar do leite, tá? Que é o que? É um disacarídeo.
Então, a mistura de uma glicose e uma galactose. A gente vai ter a lactose. Professor, tem gente que tem intolerância à lactose, então é isso? Exatamente isso. Então, tem intolerância a esse disacarídeo, tá bom? Tem pessoas que têm uma dificuldade na digestão desse disacarídeo, tá bom? Também desempenha um papel energético. Vai ter agora maltose. Maltose é o quê? Uma molécula de 2 carboidratos também, um disacarídeo, tá? 2 monossacarídeos forma a maltose. A maltose, ela é o que? É uma molécula composta de quê? De uma glicose com outra glicose, então formada de 2 glicoses. Ela também desempenha um papel energético, tá bom? Olha só a ligação, como que acontece? 2 monossacarídeos para formar um disacarídeo. Ocorre aquela ligação ali que está mostrando aqui. É uma ligação por desidratação. Perde-se água nesse processo de ligação de 2 monossacarídeos aí. Ligação por desidratação. Olha, desidratou. Ali a gente tem, por exemplo, uma molécula com 2 monossacarídeos formando um disacarídeo no final, tá? Então, uma ligação glicosídica por desidratação, vai perder água nesse processo, tá bom? Então, olha só, agora a gente vai falar um pouquinho sobre polissacarídeo. Polissacarídeo a gente já tem umas diferenças aí, ó. A gente vai ter, por exemplo, o amido. Amido, que é aquela molécula grande composta de várias maltoses, ela é encontrada principalmente em plantas, ok? Ela desempenha um papel energético, também reserva. A gente vai ter bem presente em raízes em caules, por exemplo, batata, que é um caule subterrâneo, tá? A gente vai ter, por exemplo, a semente também, tá? No arroz ele é bem presente, no milho. Milho é semente? Não, milho é fruto! Milho é fruto, agora você tá sabendo, antes daquela aula de frutos aí, aquela aulinha bonita, você já tá sabendo. Olha só, a gente vai falar agora também sobre a celulose. Celulose totalmente estrutural, faz parte do que? Daquela parede celular dos vegetais. Então, essa parede celular é de celulose. E essa celulose, por que essa celulose... A gente não digere celulose. Olha que coisa estranha. Sendo que ela é composta de glicose. Celulose é composta de glicose e a gente não digere celulose? Sim, é por causa da ligação. A gente não consegue, ele apresenta uma ligação beta, a gente não consegue quebrar essa ligação beta. Então, alguns ruminantes, por exemplo, conseguem quebrar. Por quê? Não é ele que consegue quebrar, é as bactérias que estão presentes no trato digestivo dele que quebram e fazem esse papel super importante para eles aí. Então, nós não temos... essas bactérias que auxiliam nesse processo. Então, se você ingerir celulose, você vai defecar celulose. Então, fique atento com isso. Cuidado. Agora a gente vai falar de glicogênio. Glicogênio aí é uma outra molécula constituída de várias glicoses. Então, glicogênio é a reserva de animal. Aquela reserva de animal. Tá bom? Reserva energética encontrada, é ela que eu falei, que é encontrada no fígado e no músculo, principalmente no fígado. Ah, professor, quer dizer que no músculo tem menos? Ele tem menos, mas como a gente tem uma proporção maior de músculo, consequentemente, vai se analisar bem, a quantidade acaba sendo maior, né? Mas olha só, não tá aí, mas já te adianto também, tá faltando aquela quitina. Quitina é outra molécula também de carboidrato estrutural, assim como celulose. Celulose, ela confere estrutura para a célula vegetal. E também a quitina, ela confere estrutura para o exoesqueleto dos animais, por exemplo, dos artrópodes. Quem aí nunca viu aquele exoesqueleto de cigarra preso na árvore? Todo mundo já viu. Se você não viu, procure que uma hora você vai achar, tá bom? Outra coisa, lembrando, nem todo carboidrato é doce. Esses dois que eu acabei de falar, que é a celulose e a quitina, não são doces, tá bom? Nem todo carboidrato ele tem um sabor adocicado.
Então fique atento a isso, que a gente tem a mania de dizer que todo carboidrato é doce. Não. Todo carboidrato vira açúcar no nosso organismo. Se você ingerir celulose não vai virar nada, né? Então depende bem de como você vai falar. Então vamos lá, funções dos carboidratos. Olha, reserva, quem que a gente vai ter? Já falei, olha. Glicogênio, quem tem reserva animal tem essa reserva principalmente no fígado. Olha que aquele fígado ali, gente. Olha esse fígadozão bonito aí. Olha, também temos o amido, que também é reserva, só que reserva de vegetal. Então fique aí atento, olha, reserva de vegetal, a gente vai ter aí aquela batata como exemplo, amido, tá? Temos estrutural, como assim? Compõe estrutura, aquela quitina, olha o exoesqueleto ali daquele grilo, exoesqueleto do grilo é o que? É um carboidrato estrutural. Lembrando, todos esses que eu estou falando aqui são polissacarídeos. E celulose, que confere o que? Estrutura para a parede celular daqueles vegetais, tá bom? Das plantas aí. Então, galera, agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses processos aí, olha. Pega esses processos, tira um printzinho da tela, guarde esse processo no seu coraçãozinho, no seu átrio direito e no seu átrio esquerdo. Se quiser, pode guardar no ventrículo também, porque isso é importante. Tá? E você às vezes faz confusão, que eu sei que você faz confusão com esses termos, então vamos esclarecê-los agora mesmo. Então vamos lá, glicogênese. O que é glicogênese? Gênese, início e glicose. Glicose vai fazer o que? Glicogênio, beleza, exatamente. Então a produção, então a ligação de glicose com glicose, ligações glicosídicas, aí através dessas ligações vai se obter aí o glicogênio. Então, a glicogênese é a produção do glicogênio a partir de glicoses por ligações glicosídicas, lembrando que é por desidratação, tá bom? Outra coisa, tem agora a glicogenólise. Olha, lise quebra, glicogenólise, então lise do glicogênio, quebra o glicogênio para obter o que? Glicoses. O organismo vai precisar dessas glicoses para produzir energia, porque essa energia é importante para o organismo, então produção do ATP. Então é quebrada essas moléculas de glicogênio, tá? Através de ações enzimáticas, para poder obter aí as glicoses, para depois ser quebrada essa glicose para poder produzir energia. Lembrando, a gente tem dois processos de quebra de glicose, que é a fermentação e a respiração. A gente vai falar isso mais para frente quando a gente falar de bioenergética. Olha só, então a gente já falou, olha só. A gente já falou de glicólise, só que eu vou voltar aí, ó. Glicólise, então, é a quebra da glicose. Quebra da glicose, glicólise, lise, tá? Da glicose. E gliconeogênese, olha só, neo novo, gênese início, então tá fazendo uma glicose agora nova. A partir da onde? A partir de compostos não glicídicos. Olha, por exemplo, lactato. Por exemplo, a gente vai ter o piruvato. Lactato, por exemplo, quando faz aquela fermentação lática no músculo, produz o lactato e ele é usado, então, na conversão, é convertido em glicose, porque a gente vai precisar dessa molécula para poder fazer energia, para produzir energia. E também a gente vai ter, por exemplo, a ação, por exemplo, do piruvato, ele retorna na forma de glicose para poder obter energia também, ok? Então, produção de glicose a partir de moléculas não glicídicas. É esse processo que a gente acabou de falar. Agora, olha esse esqueminha aí. Esse esqueminha ali está abordando ali, olha, quando a ação de obtenção de energia, diferentes vias metabólicas. A gente vai ter ali o fígado, olha só, e também vai ter também o músculo e aquela corrente sanguínea. Então, a gente vai ter aí os processos de deposição de glicose no sangue, deposição de glicose no músculo, formação de glicogênio, no fígado a mesma coisa, formação do glicogênio e quebra dos mesmos e depositado isso na corrente sanguínea para ser utilizado em diferentes órgãos,
da forma que a gente precisa. Por exemplo, o cérebro ele não pode ficar sem energia de forma alguma, ele não para. Então, constantemente ele está usando aí as moléculas que gerarão energia, tá bom? Então, agora a gente vai falar um pouquinho aí, um gráfico de crescimento de invertebrados, tá? De artrópodes, por exemplo. Ele tem o que? Exoesqueleto de quitina, se exo é fora, um esqueleto do lado de fora, de quitina, que é um carboidrato, um polissacarídeo. Repara ali, o crescimento dele não é um crescimento contínuo. Ele tem ali pausas de crescimento. Então ele cresce um pouquinho, para, cresce um pouquinho, para, cresce, para. Por quê? E tem aquele processo ali que tem o nome de muda. Muda também é o chamado de equidise, que é esse processo onde ele troca o exoesqueleto. Porque pensa comigo, ele tem esse exoesqueleto, ele está querendo crescer, mas esse exoesqueleto impede ele de crescer. Então, ele perde, ele faz o que? A muda, então ele troca esse exoesqueleto, então ele faz a muda ou equidise, cresce, esse exoesqueleto de novo, ele fica apertado, vamos dizer assim, como se fosse uma roupa que fica apertado para esse animal invertebrado. E ele faz essa troca de novo e vai fazendo sucessivas trocas, então sucessivas mudas ou equidises aí durante a vida, tá bom? No crescimento. Isso, crescimento de artrópodes, e a gente vai ter aí os não artrópodes que tem um crescimento aí, tem um crescimento rápido no início e depois esse crescimento ele cessa, né, na fase adulta, por exemplo. Esse, por exemplo, é o nosso tipo de crescimento, tá bom? Galerinha, olha só esse esquema aí, olha só. A gente tem, por exemplo, na corrente sanguínea, muito carboidrato. Por exemplo, se você ingerir muito carboidrato aí no seu organismo, ingerir muito carboidrato, ele é o que? Jogado na corrente sanguínea, primeiramente. E seu organismo para e pensa, olha, tem muito carboidrato aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos depositar esse carboidrato no fígado, lógico. E quem é que faz isso? São duas substâncias, na verdade são dois hormônios, um que deposita e um que retira isso do fígado, que os hormônios são chamados de insulina e glucagon. A insulina e o glucagon são produzidos no pâncreas. Olha só aquele pâncreas bonito ali, tá? Entre ali a região do duodeno, tá? É a região do intestino, uma porção do intestino delgado. Então, ele vai produzir essa substância. Lembrando que o pâncreas é uma glândula anfícrina, né? Ela produz tanto substâncias que vão ser depositadas na corrente sanguínea, quanto substâncias que serão depositadas aí no trato digestório, tá? Dentro da cavidade digestória, por exemplo, ali no duodeno, tá? No suco pancreático, por exemplo, e também vai ter algumas substâncias, os hormônios que vão cair na corrente sanguínea, que é o exemplo, a insulina e o glucagon. Então a insulina ela faz o seguinte, ela deposita então essa glicose, essa substância, essa glicose, esse açúcar que está no sangue, no fígado. Ele guarda na forma de glicogênio. Então vai guardar lá nos hepatócitos, lá na célula do fígado, essa glicose. Professor, beleza, então tá guardando lá, mas e aí, então e a diabetes que você falou? Então vamos falar da diabetes agora, que a gente aproveita essa entrada aí das moléculas dentro do fígado, né, desse carboidrato, dessa glicose no fígado, nas células hepáticas, para poder falar. Olha só, a diabetes, então, é o excesso de o quê? De glicose no sangue. Lembrando, na corrente sanguínea, ok? Lembrando que ela pode ser acarretada por dois fatores, né? Que tem o tipo 1 e o tipo 2. Lembrando que a gente está falando de diabetes mellitus, porque tem a diabetes insípidos. A diabetes insípidos, ela é uma diabetes ocasionada não pela quantidade de carboidrato, mas sim pelo hormônio vasopressina, e essa pessoa ela tem maior diurese, ok? Ela tem maior diurese. Mas a diabetes mellitus, ela está associada sim à quantidade de carboidrato. Ela pode ser uma doença autoimune, então que ela pode ser uma doença relacionada ao
material genético, tá? Então ela pode ser uma doença autoimune. Como que essa doença ela vai agir? A do tipo 1. Ela geralmente acarreta crianças, tá? Por quê? Porque ela está relacionada a esse ataque das células imunológicas nas células beta pancreáticas, nas ilhotas pancreáticas, que vão produzir aí a insulina. Então, consequentemente, esse órgão não vai agir corretamente da forma que ele deveria agir. Então a pessoa vai ter dificuldade na deposição dessa glicose no fígado. Então acumula-se glicose na corrente sanguínea. E tem a diabetes do tipo 2, que é o seguinte: o depósito dessa glicose na célula, o que acontece? A insulina, ela se liga ao receptor de célula para poder essa célula absorver essa glicose, certo? O que acontece? Só que quando essa insulina ela se liga ao receptor de célula, ela ativa uma reação em cadeia ali, toda uma reação enzimática, uma reação em cadeia, que é o que? Contribui no processo de absorção de glicose. Só que a pessoa, quando tem um problema nesse receptor, então ocasionado, por exemplo, por um excesso de glicose no sangue, pode ocasionar aí um dano nesse receptor e, consequentemente, não vai ter a ação de o quê? Captura dessa glicose, absorção dessa glicose do sangue. Então, a pessoa também acumula uma quantidade excessiva de glicose no sangue. Historicamente falando, já foi estudado que essa doença ela esteve presente até mesmo na época dos egípcios, tá? E também percebeu-se que ela estava totalmente relacionada à urina. Eles perceberam a urina para poder analisar a diabetes. Então, eles analisavam a urina porque perceberam que as formigas, alguns animais, por exemplo, formigas, elas ficavam ali próximas à urina de pessoas que continham diabetes, porque essa urina ela tinha assim, uma concentração de glicose superior. E também fizeram estudos experimentando urina para poder perceber o sabor se era realmente adocicado. E tem no estudo que o pesquisador fala o seguinte: olha, é doce igual mel. Graças a Deus a ciência progrediu e não precisamos disso mais, graças a Deus. Mas tudo bem. Então, é o seguinte, então diabetes a gente falou do tipo 1 e tipo 2, falou do insípidos também, mellitus. Mellitus é esses dois tipos que a gente acabou de falar. E agora vamos falar do glucagon. Então, glucagon, se a insulina ela deposita glicose nas células hepáticas, por exemplo, o glucagon ele é o contrário. Ele retira essa glicose que está presente nas células hepáticas. Então, ele faz essa ação reversa, ele retira essa glicose aí. E contribui para quando o organismo tem necessidade de glicose para poder obter energia, então retira-se o que? Essa glicose que estão depositadas nas células hepáticas, no fígado aí, ok? Fala pessoal, beleza? Então, como prometido, no finalzinho dessa aula, passando para poder explicar o processo de cicatrização de pessoas diabéticas. Então, por que pessoas diabéticas demoram muito mais para cicatrizar suas feridas comparados com outras pessoas? Por que isso acontece com essas pessoas que contêm aí essa doença, que tem essa presença dessa doença no organismo? Então, você já deve ter ouvido falar que pessoas com diabetes demoram muito mais para cicatrizar suas feridas. Sabendo disso, né, você pode analisar, por exemplo, o sistema circulatório, o sistema cardiovascular. Sabendo que o sistema cardiovascular ele é responsável por distribuir aí todas as substâncias pelo nosso organismo. Então, quando essa pessoa tem um problema de cicatrização, ela pode ter um problema aí relacionado ao sistema cardiovascular, que pode ser relacionado a um bloqueio dessas vias ou está relacionado
a uma redução ou diminuição da circulação sanguínea. Outro fator importante que a gente não pode deixar de mencionar é devido ao excesso de glicose ou açúcar no sangue. Ele pode prejudicar o funcionamento do sistema imunológico. O sistema imunológico ele é responsável por combater agentes externos do nosso corpo, como vírus, bactérias e fungos. Então, o excesso de glicose ela pode tornar essas células de defesa menos eficazes. Impedindo que elas desempenhem o papel que ela deveria exercer. Estudos mostram que a hiperglicemia aumenta a produção de substâncias derivadas do oxigênio, o que provoca um aumento significativo da apoptose celular. Significa que algumas células irão morrer antes de concluir seu papel, o que leva a uma cicatrização inadequada ou prolongada. Além disso, alguns desses micro-organismos alimentam-se da glicose extra do sangue. Então, galera, antes de finalizar, vamos falar então se o glúten realmente faz mal ou não. Então, o glúten ele vai fazer mal para essas pessoas que têm doença celíaca e para essas pessoas que têm hipersensibilidade. Essas outras pessoas associam o glúten com carboidratos, que consequentemente acabam tirando os carboidratos que têm farinha branca da alimentação. Porque, segundo cientistas, realmente esse carboidrato que contém farinha branca, ele não é tão bom, ele não é tão benéfico para o organismo quanto alimentos que são integrais. Alimentos que são integrais, eles melhoram o funcionamento do organismo, melhora a produção do bolo fecal, tá? Então ele auxilia no processo de digestão. E, consequentemente, vai obter tem mais fibras e, consequentemente, diminui a absorção desse carboidrato, tá? Então, professor, já ouviu falar que alimentos integrais são mais calóricos. Então, para quem quer perder peso, não é tão bom. Então, o fato do alimento integral ser mais calórico é porque ele tem mais fibras e tudo mais, também tem mais proteínas. Mas esses alimentos eles impedem a absorção excessiva, por exemplo, do carboidrato em si, tá? Eles atuam muito mais na produção do bolo fecal e eles também dão uma sensação de saciedade muito maior. Então, você se alimenta de menos carboidrato e tem o que? Um processo de digestão bem mais demorada, por consequência, você vai ter menos fome aí, tá bom? Então, a substituição da farinha branca pela integral é muito melhor se alimentar de alimentos que contenham farinha integral, por exemplo. Tá bom? Galera, essa foi a minha dica para finalizar, né? Essa dúvida para poder sanar também. E é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem essa aula. Qualquer sugestão pode colocar nos comentários, que a gente olha e também comenta. E é isso. Espero vocês na próxima aula e até mais, ex-aluno!